Salve a todos, Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja, você pode estar acessando o nosso blog, digitando na barra de endereço aí na internet, a sua-igreja.blogspot.com, né, e assistindo, acessando nossos vídeos, você vê o tema, e você vê aí, né, a curiosidade, se tiver alguma dúvida, você pode mandar um e-mail, você pode estar entrando em contato com a gente aí no YouTube, também no Facebook, né, e tirar suas dúvidas, porque Deus não é Deus de confusão. Diz aqui em Apocalipse 1, versículo 13, assim, ó, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Você nota aqui na palavra de Deus que ele diz assim, ó, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem. Por que ele disse aquele que lê e ouve? Porque existem pessoas que leem e elas não aceitam outra verdade a não ser aquelas que elas criaram na cabeça delas, né? Jesus ele disse assim, né, através do apóstolo João, bem-aventurado aqueles que leem e ouvem a palavra de Deus. Não basta só ler. Não basta só criar na sua mente um pensamento aí já com uma certeza assim, não, eu estou certo. Eu apenas estou certo se você não ouvir. Então não adianta você se achar sábio aos seus olhos, sendo que Deus quer falar. Deus quer operar, até porque Jesus falou, se eu vi, olha Jesus ali, Jesus aqui, está dentro daquela casa, não sei o quê, não é para dar crédito. Porque é como se falasse assim, não, teve Jesus, porque ele operou uma cura aqui, então ele não existe em outro lugar, só existe aqui. Não. Deus, ele enche os céus e a terra, todo o céu e a terra. Então, Deus não dá glória dele para ninguém. Então, né, a gente tem que saber que Deus, ele é Deus. Palavras tem, as palavras, né, que as pessoas têm dito contra a nossa vida, é falar contra as igrejas. Bem, será que Deus, Jesus, ele aprova as pessoas que falam sobre as coisas que estão erradas dentro das igrejas? O modo que a igreja tem vivido, porque o apóstolo João, ele ficou preso na ilha de Patmos e está pensando hoje, pela trajetória de todos os apóstolos, profetas, eu fiquei imaginando, se Deus não tivesse permitido, né, porque João estava preso, se João não estivesse preso, né, ali com pessoas que cometeram aí coisas graves, então ele foi preso, o que será que tinha acontecido com João? Porque, às vezes, né, a pessoa está presa, ela não entende o porquê da prisão dela, né, e se não estivesse preso, gente, pelo que diz as escrituras que aconteceu com muitos profetas, com certeza as pessoas teriam apedrejado João, as pessoas teriam perseguido João, as pessoas iriam matar João, porque todos, né, que trouxeram aí a palavra de Deus foram apedrejados, foram perseguidos, falaram mal. Quando a gente fala isso, fala mal, perseguir, apedrejar, pelas próprias pessoas que conhecem a palavra de Deus. As pessoas que conhecem a palavra de Deus são as piores pessoas para você levar o Evangelho. Não é aquelas pessoas que estão sem Jesus, não é aquelas pessoas que não conhecem Jesus, não é aquelas pessoas que não conhecem Deus. As pessoas que conhecem Deus são as piores pessoas que você... Por isso que a palavra diz aqui na Apocalipse 1:3, bem-aventurado aqueles que leem e ouvem. Ouvir, ouvir mesmo, sabe? Prestar atenção, dar ouvido. Então você vê que Deus permitiu a prisão de João. E pelo que você conhece a palavra de Deus, pelo que eu conheço um pouco da palavra de Deus também, o que acontece? Deus o protegeu. Deus o deixou, sabe, em um lugar que existia ali guardas, sabe, pessoas ali que estavam presas
ali que estavam preocupadas aí em se manter vivas, e ele deu a revelação a João sobre o que ia acontecer, né? E você vê que se ele estivesse livre, né, talvez, como Deus conhece o coração do homem, as pessoas iriam perseguir, apedrejar, e poderiam até matar João. Então ele diz aqui, ó, e as pessoas falam, né? Ah, você está pegando contra as igrejas, você está falando contra as igrejas, você é um endemoniado, você é um perturbado, e querem xingar, e querem caluniar, e querem procurar defeitos, pecados na nossa vida para poder ficar em roda de escarnecedores, escarnecendo da nossa vida. Mas, veja bem, gente, o apóstolo Paulo diz assim, olha, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, porque miserável eu não sou. Eu, irmão Alex, não sou perfeito. Então, com certeza, se você procurar um defeito em mim, você vai encontrar. Porque eu não estou aqui para dizer que eu sou santo, não. Eu luto para uma santidade. Eu luto para agradar a Deus, igual as pessoas querem agradar a Deus, e lutar contra o nosso corpo, contra a nossa vontade. Mas quando foi que eu disse que eu sou santo? Quando foi que eu disse que eu sou perfeito? Quando foi que eu disse que eu não tenho pecado? A gente peca a cada instante no falar, no pensar, no agir. E essa é a nossa natureza, né? E a gente tenta o quê? Lutar contra isso, mas não infiltrar isso na igreja. Então, quer dizer, eu sou pecador, eu cometo um pecado, eu cometo um erro, então como eu não consigo lutar contra isso, então eu vou infiltrar na igreja para que tudo fique normal. E não é assim. Deus quer que a gente lute contra o pecado, contra o erro, que a gente fale, porque ele fala, né? Que Jesus fala que tem que viver e ensinar. Não adianta apenas ensinar e não viver. Então, aquele que não faz e ensina, ele é pequeno, né? No reino de Deus. Então, não adianta a gente só fingir que, não, isso aqui é bom, tal, não, eu amo Jesus, tal. Não, tem que passar o que você está vivendo. Não adianta você passar coisa que você não pratica. Você não é fiel a Deus. Como a gente fala muito aqui das vendas nas igrejas, nos templos, e vender e comprar coisas dentro da igreja está totalmente errado, é contra a palavra de Deus. As pessoas têm arrumado argumentos para essa prática, tanto de comprar, eu vou comprar para ajudar a obra de Deus, eu vou vender porque tem que ajudar a obra de Deus, mas não existe uma passagem bíblica que venha validar essa prática. Então, não há para Deus, ou é sim, sim, ou não, não, o que passar disso vem de procedência maligna, é o que diz a palavra de Deus. Então, as pessoas são contra a nossa vida porque nós falamos a palavra, né? Então dizem que a gente é contra a igreja, então a gente é endemoniado, a gente é perturbado, como se a igreja, né, as igrejas placas, elas fossem salvar alguém. Minha igreja é certa, minha igreja é isso, minha igreja é aquilo, e não é o que diz a palavra de Deus, né? Então vamos ler aqui o que diz a palavra de Deus, aqui em Apocalipse 2, diz assim, ó: escreve ao anjo da igreja que está em Efeso, isto diz aquele que tem a sua destra e as 7 estrelas, que anda no meio das 7 castiçais de ouro. Então aqui é a carta, né, que o Espírito diz às igrejas, a palavra. E diz aqui, são as igrejas, né, e aí João começa a mandar as cartas, né, dizendo assim, ó, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, ao anjo da igreja que está em Eféso, Filadélfia. E você vê que é uma instrução que o próprio Jesus Cristo, você pode ler as cartas das igrejas, diz assim, ó: diz aquele que morreu e ressuscitou, que é o primeiro, que é o último. Então, todas as cartas eram direcionadas às igrejas, assinadas, né, por João, mas João deixava claro que era o Senhor Jesus que estava falando para as igrejas. E
pessoas, elas têm esquecido que Deus, ele vê todas as coisas. Então você vê que existiam as igrejas, e a carta era direcionada ao anjo da igreja, e para que ele pudesse falar para a igreja o que estava acontecendo. E diz aqui, você pode ler, olha aqui, ó. No capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti. Bem, você vê que quando Jesus ele vai se revelar como o Deus que tudo vê, porque João estava preso, né? João estava preso. Então ele diz assim, olha, aquele que é o primeiro e o último, aquele que morreu e ressuscitou, diz às igrejas, né? Então vamos aqui, ó, vamos usar o exemplo. Capítulo 2, versículo 8. Então, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Quem é? É Jesus. Então você vê aqui no capítulo 2, no versículo 4, tenho porém contra ti. E diz mais aqui no capítulo 2, versículo 14, mas umas poucas coisas tenho contra ti. Então, o que é contra, gente? Contra é algo que o Senhor Jesus é contra. Sabe, não há outra palavra para, sabe, que a gente possa usar aqui. Então dizem assim, se você fala contra as igrejas, né, que nem eu vi um comentário de uma pessoa que diz assim, a Bíblia diz pregar o evangelho a toda criatura, mas a Bíblia não diz para pregar o evangelho na internet e falar mal das igrejas, contra as igrejas. O que é que Jesus está fazendo aqui em Apocalipse, dizendo, eu tenho porém contra ti? Porque, gente, não há como pregar um evangelho, não há como levar a palavra de Deus, não há como se pregar Deus vivo, Deus poderoso, Deus da santidade, Deus que é eterno, se você não falar o que há de errado. Se você não falar o caminho, Jesus disse que teria que ser pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então, quando a gente fala sobre vendas, porque o altar, ele tem que... Se Jesus, quando entrou, você vê que Jesus, quando ele entrou no templo, ele achou pessoas comprando e vendendo. Então, veja bem, a partir do momento que o altar, ele é blasfemado, o altar, ele começa a praticar, porque nós pregamos um Deus vivo, Deus, né, de misericórdia, Deus bondoso. E o altar, ele é, sabe, tocado. Como que Deus vai operar no erro? Não existe. Então Deus quer operar, mas antes há que ter a limpeza da casa dele, do altar dele, a santidade, a obediência da palavra, para que Deus possa operar. E você vê aqui em Apocalipse que Jesus ele deixa claro, tenho porém contra vocês, contra ti, contra a igreja. Então essa carta era direcionada ao anjo da igreja, para que ele pudesse levar para a igreja a respeito das coisas que Deus, que Jesus, ele tinha a favor, como que ele estava observando, e Jesus, como ele estava vendo, e aquilo que tinha de errado, que tinha que ser tirado. Então eu agradeço a oportunidade, você medite sobre essa palavra, porque ele diz, bem-aventurado aqueles que leem e os que ouvem e guardam, né? Porque ele diz aqui que o tempo está próximo, gente. Muitas pessoas têm se desviado da palavra de Deus porque elas têm se baseado na sua própria sabedoria. Então não preciso mais ouvir nada, não preciso mais dar ouvido, e não é isso que a palavra de Deus diz. Então, gente, vamos observar as escrituras, vamos observar os mandamentos, vamos aí estar atentos à palavra de Deus. Vamos ouvir, porque a palavra de Deus, ela tem tanto ao nosso favor, contra também a nossa atitude. Deus, ele não passa sua mão na nossa cabeça, entendeu? Tanto que ele fala, né, que
ele ama, né? Ele repreende porque ele nos ama. Porque como que Deus ele pode ser um bom pai se ele permitir que a gente ande no caminho errado? Então, se você se sente, sabe, isso aí é contra a minha vida, você está falando contra a minha igreja. Tem igreja, assim, que a gente fala como exemplo, né? Que nem a Igreja Universal construiu o Templo de Salomão. E a gente tem que falar mesmo, gente, porque os templos, né, estão aí. O caminho do Senhor está sendo blasfemado. E, infelizmente, as pessoas têm esquecido da palavra. Isso que Jesus ele fala, bem-aventurados que ouvem. Porque se você começar a ouvir a palavra e não se basear na sua própria sabedoria, ou na sabedoria do seu pastor, do seu bispo, você vai ouvir, não importa de onde vem a palavra. Aí você vai examinar, você vai falar, poxa, eu ouvi falar que isso aqui é errado, vender, comprar coisa na igreja. E por que você chega no seu pastor e fala, viu pastor, você está vendendo, você está pedindo para a gente comprar coisa dentro da igreja. Onde está escrito que eu posso comprar para agradar a Deus? Olha, tem mais prazer Deus em sacrifícios, holocaustos, do que se obedecer a palavra. A pergunta que eu falo para você, se tem mais prazer Deus em que o aluguel da igreja seja pago, que as contas sejam pagas, que a obra ela caminhe, ele tem mais prazer disso aí do que se obedecer a palavra dele? Ele tem mais prazer em festas, né, que nessas festas eu fico imaginando, né, o pessoal se reunindo para esse luau, para Halloween, para caminhada para Jesus, para orgias, né, e dizem que é Deus, prostituição, se prostituem, eu vi isso aí ontem num culto, muito abençoado, e ficam prostituindo a palavra de Deus, querendo mudar a palavra de Deus, é uma prostituição da palavra, porque já está escrito, as pessoas têm mudado a palavra de Deus, então elas não têm base bíblica, não tem base, não tem argumentos bíblicos para o que elas estão fazendo. Elas sobem no altar, elas sabem Deus, não, vamos agradar a Deus, por isso vão agradar a Deus obedecendo a Deus. É que eu postei esses dias aí, né? As pessoas que louvam a Deus, que para mim não é louvor, é cantar, elas cantam, né? E elas dizem que estão agradando a Deus na desobediência, e até papagaio, né? Tem aí, você pode procurar no YouTube, até papagaio canta louvor. Então, eu agradeço a oportunidade, você possa meditar que Jesus diz aqui, ó, bem porém contra ti. Então, bem-aventurado aquele que ouve também a palavra dessas profecias, porque o tempo está próximo. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.